Eu aposto que você já viu uma pessoa usando o famoso vape, o cigarro eletrônico, já pensou, isso faz um mal, já alertou a pessoa e mesmo assim você saiu como errado. Pois é, o cigarro eletrônico, além de fazer mal para o pulmão, faz também mal para a saúde bucal. A reportagem do Clube Notícias vai bater um bate-papo bem legal com a Paula Amélia Vieira. Ela é dentista especializada em ortodontia. Paula, por que o cigarro eletrônico faz tão mal para a saúde bucal? Bom, o cigarro eletrônico, assim como o cigarro convencional, ele tem nicotina, né, em quantidade menor, mas ele tem nicotina, e ele causa os mesmos estragos e o mesmo prejuízo que o cigarro convencional. Então, ele expõe mais o paciente ao risco de câncer, ele provoca doenças periodontais, ele favorece o aparecimento de cárie, ele atrapalha imensamente o controle da saúde bucal. Então, apesar de parecer inofensivo, né, ele foi criado com essa proposta de favorecer o abandono do cigarro convencional, mas essa proposta fracassou imensamente, né? Porque os jovens estão assim muito mais ligados no cigarro eletrônico e fazem o uso indiscriminado, esquecendo que o risco que eles estão correndo são riscos graves, né? Tem um estudo muito interessante mostrando que apenas com 48 horas de uso, né, eles fizeram um trabalho mostrando, acompanhando o que o cigarro provocava na boca, a partir de 48 horas de uso até 9 semanas. E eles provocaram alterações drásticas nas células, favorecendo realmente o câncer, porque eles interferiu, né, no processo, no DNA da célula. Então, isso provoca, favorece o aparecimento do câncer, tanto de boca quanto de garganta, né? Porque a tragada ainda leva todo esse calor que é gerado pelo cigarro, leva para toda a região da via aérea, né? Chegando até realmente o pulmão. Mas o interessante é a gente alertar que, por exemplo, o cigarro eletrônico ele pode chegar a gerar uma temperatura de 350 graus. Ninguém percebe isso, né? Mas quando a nicotina ela é queimada ali, o calor, essas substâncias químicas que são geradas a partir da queima da nicotina são substâncias altamente agressivas, que são cancerígenas realmente, né? E aí tanto faz o cigarro eletrônico, o cigarro convencional, o cigarro de maconha, né? Vamos falar assim, todos eles trazem o mesmo problema, que é o aumento da temperatura da boca, né? Quando você traga aquilo ali é muito quente, não parece, mas é muito quente, provoca alterações nas células e ainda provocam várias outras doenças aí provocadas pela diminuição da saliva, porque o cigarro diminui a saliva de um modo geral. Então, a boca de um fumante, os dentes estão sempre manchados, as gengivas sempre com cor diferente. Não sei se você já notou que a coloração da gengiva de uma pessoa fumante ela é uma gengiva escura, ela não tem o aspecto saudável. Então, ela vai ficando escura, ela vai ficando inflamada por causa do calor, por causa do favorecimento das bactérias ali que provocam, né, a doença periodontal, pela própria diminuição da saliva. Então, ela fica com um aspecto de uma gengiva doente. Então, se você vê um fumante, você invariavelmente vai ver uma gengiva toda alterada, né? Um dente todo pigmentado e com muita frequência de cárie, porque a cárie ela pode ser controlada, ela é uma doença bacteriana, mas ela é controlada como? Com uma qualidade boa de saliva, com uma escovação adequada, com uma diminuição de açúcar, né? E o fumante normalmente ele faz tudo errado ainda, né? Porque aí ele associa às vezes o café, porque faz o uso do café junto com o cigarro, ele tem, né, não tem o hábito de higienização legal, porque toda hora entre uma refeição e outra ele está ali com o cigarro, nem sempre faz a higienização dos dentes adequadamente. Então, a boca de um fumante, ela é sempre mais doente, sempre mais propensa a problemas de saúde
do que a boca de uma pessoa que não fuma, né? E isso a gente precisa ter um cuidado muito grande com isso. O meu medo é que no futuro próximo haver mais casos, né, de câncer nessa parte bucal. E lembrando que o cigarro eletrônico não é de agora, né? Já faz muito tempo. O cigarro eletrônico ele existe desde a década de 60. O problema é que o uso, né, a proposta dele de diminuir a nicotina se propagou muito agora nos últimos tempos, né? Então, assim, virou uma febre entre os jovens, pelo sabor, pelo cheiro, porque ia ser uma forma de largar o cigarro convencional. Mas isso é pura balela. É muito contraditório isso, né? Quando você fala assim, não, para largar um vício, eu vou colocar um vício menor. Isso não existe, né? O vício, para ele ser largado mesmo, tem que ser feito um trabalho realmente, e a pessoa tem que desejar muito isso. Ela precisa entender qual é o estrago que ela está provocando na própria saúde. E me chama muita atenção porque é uma geração que ela é focada na saúde, de muito exercício físico, de alimentação fitness, mas aí bota um cigarro eletrônico na boca, entende? Então, é tão contraditório quando a gente pensa no jovem não estar atento a esse detalhe, porque isso é muito importante. O dentista ele faz a parte dele aqui do cuidado, mas o que você põe para dentro da boca faz toda a diferença, né? Então, assim, a nicotina, ela todo mundo já sabe que ela provoca, né, problemas cardíacos, problemas circulatórios, problemas oncológicos. Então, assim, a gente já sabe, a nicotina todo mundo já sabe, né? O grande problema é que fazer isso ser né, transformado como se fosse algo fashion, né? Fumar um cigarro eletrônico é bacana, tá na moda. Não, isso não é legal, né? Então o jovem precisa entender isso, e a indústria ela tem um apelo muito grande porque faz o marketing indireto. Ela é proibida no Brasil, mas em qualquer lugar que você for, você consegue comprar, não é? O grande problema é esse, porque se realmente ela estivesse proibida e realmente não chegasse ao jovem, não teria esse tanto de gente fumando, né? Agora, qual é o risco que isso está gerando? Talvez esse jovem nem conheça. Então, assim, a gente precisa alertar, fazer um apelo realmente para que as pessoas comecem a criticar aquilo que é errado, né? E levar ao certo. Porque a gente fala, mas o profissional de saúde ele fica no vácuo, né? Eu brinco que é assim, a gente fica no vácuo. Você fala, você orienta. Então, por exemplo, existem mais perdas dentárias no paciente que fuma, né? Muito problema gengival, por conta disso as perdas acontecem, muitas cáries, por isso as perdas acontecem. E o que é pior aí, quando você vai repor esse dente perdido, o implante também não funciona bem, porque a gengiva não é saudável, porque a estrutura óssea não se repara da mesma velocidade, da mesma forma. Então, o problema do cigarro ele é um problema de saúde pública, né? Ele precisa ser trabalhado como um problema de saúde pública. E aqui no Brasil é desde 2009 que a venda é proibida, e mesmo assim, né, os jovens e até os mais velhos fazem o uso, e por ser mais velho é pior, né, como se diz. Pois é, normalmente no mais velho ainda faz mais estrago, né? Por quê? Porque gradualmente a gente já tem uma diminuição de saliva na pessoa mais velha, né? E ainda tem a questão da perda de gengiva natural que acontece com o envelhecimento. A gente tem uma pequena perda óssea, uma pequena perda de inserção ao longo da vida. Mas, quando isso se associa a outros fatores, isso vira, né, um grande problema, né? Então, assim, a gente realmente precisa trazer essa discussão à tona para que as pessoas comecem a refletir sobre o estrago, né? Fora que outra coisa é a halitose, né? Como é que o hálito fica tão alterado, né, do fumante? Por dois motivos também. Porque o cigarro já deixa né, o cheiro característico da nicotina, e porque eu diminuo a saliva. Então, se eu diminuo a saliva, eu favoreço a halitose. Aí eu vou ter mais problemas. Então, entra num ciclo vicioso, né? Você coloca o cigarro, você vai ter diminuição da saliva, a gengiva vai se inflamar mais, eu vou ter mais problemas periodontais, mais cárie e, com certeza, mais mau hálito, né? O famoso bafo de onça mesmo, né?
Paula, para finalizar, eu sei que faz mal, mas a pessoa que usa deve perguntar: ah, mas que dica que eu posso levar para isso? De cuidado. Então, a gente precisa intensificar o cuidado. Se você é fumante e você não dá conta de deixar o vício, então o que que você precisa fazer para pelo menos minimizar os danos, né? Eu preciso manter uma higiene, um padrão de higiene acima da média, né? Vamos dizer assim, se eu já vou favorecer o problema, então pelo menos eu redobro o cuidado, tá? Então a gente vai melhorar o padrão de higiene, diminuir o consumo de açúcar, aumentar a ingestão de água, tá? E, se possível, né, eu fumei, dá para lavar uma boca? Bocheche uma água, porque você mantém a temperatura, quando você não lava a boca ali, você mantém a temperatura quente dentro da boca. Então, você já viu quando você queima a mão em algum lugar? O que que você faz? A primeira coisa que você faz, você enfia na água, não é? Então, quanto mais água e mais coisa gelada você tem, menor o estrago no tecido. A mesma coisa na boca. Então, você aquece a boca demais. Então, se você puder, pelo menos, acabei de fumar, faz um bochecho, tira aquele calor que está ali se mantendo, né, na boca, para diminuir os danos, para diminuir riscos. Mas o ideal mesmo, é abandonar o vício, né? É abandonar o cigarro, porque aí você tem melhor condição de saúde geral e bucal.